Primeiro, eu queria ver a Andréa Sadi falar que mais importante do que ver a sua opinião eu prefiro ouvir a Andréa Sadi por motivos não misogynos, pelo amor de Deus, hein? Por motivos jornalísticos, tá? Porque ela tem as fontes, ela sabe onde vai. Vamos ouvir ela e depois os pedidinhos de desculpa, porque teve pedidinho de desculpa, tanto da Michelle, mas principalmente do Flávio, que foi visitar o pai deve ter dado uma comida de rabo nele, e aí ele pediu desculpinha para Michelle na saída, né? No que ele diz, um cativeiro de pouquíssimos metros quadrados, onde ele está trancafiado, sem ar, sem poder fazer nada, Helder. Mas esse não é o conceito de prisão? Então, isso que eu pensei, cara. Ele queria o quê, né? Ele queria o quê? Pois também vamos queria ver. Entender. Vamos ver. Aqui a nossa querida Andréa Sadi primeiro, e depois a gente vê os pedidos de desculpa. Vamos ver aí. Rolou. Eu vou ver se eu mostro mesmo a Andréa Sadi. Esse vídeo curtinho pode sim. Vamos lá. Brasil. Pronto. Conseguiu implodir qualquer tipo de expectativa de ser a candidata da família Bolsonaro a uma vice-presidência numa chapa presidencial no ano que vem, porque, como a gente viu, pela primeira vez em muito tempo, ela conseguiu uma coisa inédita na família Bolsonaro, que foi unir os filhos do ex-presidente Bolsonaro em torno de um ideal. Nesse caso, o ideal seria o seguinte: no que depender deles, Michelle Bolsonaro está fora desse tabuleiro eleitoral. Deixaram isso claro de uma forma bem pública, bem registrada, deixando também bem explícito esse racha que eu vinha... Obrigado, Adélia. Falta um membro. Da família Bolsonaro em busca desse protagonismo, desse espólio do ex-presidente Bolsonaro de olho em 2026. Ela vinha buscando ser essa porta-voz, ter esse protagonismo, só que eles consideram que ela errou a mão, principalmente nessas falas do final de semana, da articulação lá no Ceará. Eles aproveitaram essa janela que ela abriu, essa brecha, para deixar claro, se posicionar, riscar o chão mesmo, para dizer, daqui você não vai passar, eles que vão querer continuar dando as cartas dentro da família Bolsonaro. Então, tem esse racha na família Bolsonaro e tem, como me disse uma fonte da direita, sobre toda essa confusão, uma correção de rumos para o centrão e para a direita, de olho aí nessa articulação para o candidato à presidência desse campo no ano que vem. Na prática, o que a família Bolsonaro fez foi dar um presente para o candidato da direita, se for Tarcísio de Freitas, para Tarcísio de Freitas, porque eu já contei aqui várias vezes o entorno dele, quando fala de candidatura à presidência, não quer nem ouvir falar de Bolsonaro, qualquer Bolsonaro que seja, numa vice-presidência. E eles estavam vendo Michelle Bolsonaro se posicionar. Então, na prática, a família Bolsonaro resolveu, pelo menos por hora, como eu disse, a preço de hoje, porque a política é dinâmica, tudo pode mudar, mas a preço de hoje, essa carta está fora do baralho. Está fora do baralho, Helder. E a Michelle veio aqui, ó. Resposta de Michelle às críticas que recebeu dos filhos de Bolsonaro. Ex-primeira-dama se manifestou sobre declarações de Flávio, Eduardo e Carlos, que criticaram a sua postura. O Jair Renan também repostou, gente. Tem que pôr o Jair Renan, porra. O cara é vereador, mano. A postura contra a articulação do PL com o Ciro Games. Tudo culpa do Ciro Games, do Ciranha, cara. Mas aí é craque, hein? Aí é craque. Finalmente o Ciro fez uma. Conseguiu desestabilizar ainda mais a família Bolsonaro sem querer, de forma não intencional. Os caras, vamos dar um apoio aqui pro Ciro, vamos, beleza. Você quer o apoio, Ciro? Tá bom, eu já xinguei vocês, já pedi a inelegibilidade do Bolsonaro, acho que vocês são uma gangue, mas para eu sair da aposentadoria, do ostracismo, já tô cansado de ficar o dia inteiro em fila de lotérica, eu vou aceitar esse apoio de vocês, quem sabe eu ganho mais aí uma eleição para o governo do Ceará. E aí, no fim das contas, o Ciro, sem querer, desestabilizou ainda mais uma família que já vinha se desestabilizando desde quando o Eduardo foi para os Estados Unidos. Maravilhoso, cara. Não esperava que o Ciro fosse ter mais uma participação importante na política em nível nacional. Mas agora eu tenho que dar o braço a torcer. O Ciro, sem querer, está fazendo a diferença nesse fim do ano de 2025. Parabéns! Presentão de Natal. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro se pronunciou sobre o racha que provocou na direita do Ceará após criticar a aproximação do PL com o ex-governador e ex-ministro Ciro Games e defender que o partido apoia a candidatura do senador Eduardo Girão, que tem 2 anos a mais do que eu só, tá? Eu descobri, não é a mesma idade, são 2 anos.
E ele está acabado. Ao governo do Estado. A situação colocou de um lado seus enteados do outro, com manifestações públicas de descontentamento. Na segunda-feira, o senador Flávio Rachadinha, Willy Wonka Bolsonaro, o deputado Eduardo e o vereador Carlos publicaram posts criticando a atitude da primeira-dama, que em um evento público desautorizou a articulação conduzida no Ceará pelo deputado André Raspa Caneco, com o aval do próprio Bolsonaro. Como resposta, a primeira-dama publicou uma longa nota nas redes sociais no início da madrugada dessa terça-feira, que ninguém leu, dia 2, dizendo que não vai negociar seus valores. Respeito a opinião dos meus enteados, mas penso diferente e tenho o direito de expressar meus pensamentos com liberdade e sinceridade. Antes de ser uma líder política, eu sou mulher, sou mãe, sou esposa, e se tiver que escolher entre ser política, mãe ou esposa, ficarei com as duas últimas opções. Escreveu ela que não deu para trás, tá? Diferentemente do Flávio Bolsonaro, que vocês vão ver aqui, que acabou, né, depois de ter uma conversa com o pai, ele foi visitar o condenado, o Jair, na cadeia, né, com certeza ouviu, teve um puxão de orelha ali, você vai falar, esqueça minha esposa, esqueça a minha esposa. E ele falou o seguinte, o Flávio Bolsonaro, Helder. Não sei, eu falei longamente com a Michelle, não sei se a Michelle falou com os outros dois, mas minha conversa com ela foi boa. É assim que a gente resolve as coisas, com conversa franca. E eu com a Michelle não tenho nenhum problema, nem ela comigo, da gente essa se entender e estar com um discurso unificado para aquilo que a gente sabe que no fundo é melhor para o nosso partido e para o nosso país. Então, ali foi o que aconteceu. O ponto não foi o apoio ou não apoio ninguém lá. O ponto foi a forma como aconteceu. Isso vamos pingar, gente. Insistindo em dizer, porque tem coisas que a gente tem que se resolver antes de levar para público. Tem coisas que não se resolvem em público assim. Não é esconder nada de ninguém. É porque senão isso é explorado contra a gente, como está sendo. Não sei, eu... qualquer razão. O Ciro Games também falou. Só queria trazer uma fala do Ciro Games, né? É tão raro a gente trazer ele aqui, mas ele falou sobre o Bolsonaro, e não foi muito legal, não, tá? Deixa eu ver aqui, ó, rapidinho. Olha, fazia tempo que a gente não trazia, porque eu estava censurando os vídeos de Ciro Gomes. Agora não. Agora a gente pode ouvir o Ciro Gomes novamente, porque faz sentido no contexto. Não é aquela cavada de conteúdo que a gente estava falando inicialmente aqui. Agora faz sentido. Faz sentido. Olha, só os imbecis fanáticos do bolsonarismo, a partir do filho que está lá nos Estados Unidos, acreditam mesmo. Bom dia, Sandra. Que as relações do Brasil com os Estados Unidos, não é, darão alguma centralidade estratégica a essa questiúncula. O que ele fez, o Donald Trump, lambanceiro que foi dividir a opinião brasileira e colocar uma fração da opinião pública brasileira defendendo uma agressão que os americanos fizeram ao nosso país. Isso foi o que ele conseguiu fazer. E eu disse isso. Está no YouTube, é só você olhar lá o que é que eu disse. Olha, isso aí tudo é lambança, não tem nada a ver com coisa nenhuma. Agora, é evidente, de retórica, uma palavra para cá, uma palavra para lá, existe essa conexão da direita xenófoba, agressiva, do mundo e tal. Mas respeito mesmo, zero, nenhum. Ô, Beze, aí eu vou trazer aqui também a declaração da deputada doutora Silvana, tá? Ela é líder do PL na Alesse, que é a Assembleia Legislativa do Ceará. Ela também está descontente com o pronunciamento da Michelle Bolsonaro no último fim de semana. Não é só o pessoal aqui que é deputado federal ou a família, não. A líder do PL na Assembleia Legislativa lá do Ceará discorda da posição da Michelle. Bem do Girão, todo mundo foi para falar bem do Girão, e não de Ciro Gomes. E o que a gente viu foi o contrário. Um bocado de liderança de fora, que não conhece nada de estado do Ceará, só para bater no Ciro. Então aquilo foi, no mínimo, constrangedor. Foi sim um estupro político, mas eu quero que em nome do partido, Michelle está atravessando um momento difícil, e eu, como mulher, aconselho a ela, se eu puder dar um conselho, né, pequenininha, insignificante que sou, eu estaria ao lado do meu marido, nem que fosse sentada na beira da calçada da polícia. Bom dia, Jefferson. Federal, bom dia, Márcia. Meu marido, vamos bombando esse canal, gente. Dentro de uma UTI, aqui com o coração comprometido, eu estava lá chorando por ele, orando por ele, porque ele é a minha sombra. É o meu anjo querido, e eu acho que família, no momento difícil, tem que ficar aí com a família. Eu peço perdão em nome do partido. Aí tem mais aqui um, ó. Mais um.
Uma coisa ela fazia outra. Isso pode mostrar, entre aspas, uma fortaleza, mas eu entendo como uma falta de educação, eu entendo como uma falta de zelo. Ela jamais poderia fazer uma coisa dessa se ela poderia nos chamar, nos convocar, fazer uma reunião, tratar de forma pessoal. E digo, eu sou soldado do Partido Liberal. Se o Partido Liberal decidir, e eu quero muito bem o senador Eduardo Girão, demais. Votar no Girão vai ser um prazer para mim. Mas não assim, puxando a orelha, a queima-roupa, fazendo vergonha no meio da rua, porque eu fui criado por uma mulher analfabeta, mas que soube organizar a sua família e dizer... Obrigado, Márcia. Fechamos os membros. Dentro de casa. A tratativa foi extremamente infeliz. Só quando ela fazia... Bezi, além de discordar da Michele, ela jogou um shade pra inimiga ali. Eu, na situação como ela, tava sentada no meio-fio, na frente da carceragem. E essa mulher tá viajando o Brasil, tá nem aí pro mito, sorrindo, abraçando as pessoas. Até aí, a doutora Silvana, é isso o nome dela? Doutora Silvana? Ela... aquela banda dos anos 80. Doutora Silvana, ela ama o marido. Não é o caso da Michele. Não é o caso da Michele. Tem uma diferença muito clara aí. Então, assim, se você ama a pessoa, você está do lado da pessoa, está fazendo o que é melhor para a pessoa, né? Independente de ser homem ou mulher, né? E na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, tá? Então, a diferença clara aí, doutora Silvana, é que a Michele não gosta prefere estar do lado do Agostinho, do Girão, do Valdemar, de qualquer um. Para sair do lado do Bolsonaro, ali ela faz qualquer coisa. Tá? Inventa partido, foi visitar o Republicanos, foi visitar a União Brasil, assim, nem precisava, nem estava na agenda. Falou, não quero voltar agora. Vamos ficar mais um dia. Esse sol maravilhoso do Ceará. Então é isso, Helder. Eu vejo que nesse caso, o Flávio voltou atrás, depois de ter com certeza levado uma bronca do pai, e a Michele não. A Michele não voltou atrás, tá? Não voltou atrás, você tá correto. E ainda a gente tem o Alan dos Santos, que todo mundo sabe, é boca de aluguel do Eduardo. Quando o Eduardo não quer se comprometer, ele coloca o Alan dos Panos, maior gengiva da América Latina, para falar por ele. Ou ele coloca o Paulo Figueiredo, que o Paulo Figueiredo mais manipula do que é manipulado pelo Eduardo Bolsonaro. O Alan dos Panos é um pouco diferente a relação. Ele é mais manipulado do que manipula o Eduardo. E aí... O que o Alan dos Panos fala aqui, meu amigo, tá claro, é evidente que foi recadinho do próprio Eduardo para ele. Tipo, mano, já tá dando mó treta lá na família, eu não vou falar isso, mas é o que eu acho. Fala lá no programa com o Lacombe, porque a gente tá puto com essa mulher. Fala lá, mano, fala por mim, finge que é tua ideia, tá? Mas eu não vou falar para não botar mais fogo, mais lenha nessa fogueira aqui, não. Realmente dispensável. Não sei. O que vocês acham? Querem falar um pouquinho disso? Se eu falar, eu estrago o velório. Michele não tem nenhum aval dos filhos para estar falando o que ela está falando. Ela não estava quando o Bolsonaro foi preso. Ela está viajando o Brasil inteiro como se o Bolsonaro já tivesse morto. Ela está cagando pro Bolsonaro. Eu vou parafrasear o que a Ana Lesnovski me falou no plantão ontem, tá? Pior de tudo é que eu concordo tirando a misoginia, né? Porque esse cara é um bosta. Mas eu concordo com o Alan dos Santos. Tarcísio tem interesse da Michele por perto. Realmente dispensável. Né? Tirando o negócio do Tarcísio também. Tá rolando um consenso, né, Bezi? Ao mesmo tempo. Michele e Tarcísio, pra mim, são aliados, tá? Vamos lá, gente. Tempo que tem umas pessoas indo contra o André Fernandes, o Ciro Gomes, mas tá rolando um consenso e a criação de uma narrativa de que a Michele é uma esposa que está cagando pro Bolsonaro. O que o Alan fala e o que a doutora Silvana fala é muito parecido. Do tipo, velho, eu na situação dela, tava lá na porta da carceragem, levando jumbo todo dia, os maços de cigarro, indo visitar o meu marido, mas não é isso que está acontecendo. Não é isso que está acontecendo, Helder Maldonado. E a gente tem aqui também a Michele se metendo aqui no Rio de Janeiro também, agora. Pois é. Ela não cansa, cara. Ela está querendo causar mesmo. Michele Bolsonaro também veta apoio do PL a Eduardo Paes no Rio. Ex-primeira-dama Michele Bolsonaro avisou a aliados que terá uma conversa com o pastor Silas Malacaia para evitar apoio a Eduardo Paes no Rio. Ou seja, ela está feliz da vida de poder ter algo para fazer e sair debaixo das
do guarda-chuva do Jair, do mito, né? Então, aqui, além de Ciro Games, no Ceará, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro avisou a integrantes do PL que não aceita uma aliança do partido com o prefeito Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, em 2026. Em conversa reservada, segundo relatos, a esposa de Jair tem dito que não engole... Que isso? Que isso? Não dá pra não engole Paes. Complicado esses termos, né? Que nem aquele dia lá que a gente tava falando aqui de Santa Catarina, que racha. Você, mano, peraí. São os termos que é melhor evitar, né? Segura a onda. Em conversas reservadas, segundo relatos, a esposa de Jair tem dito que não engole Paes e quem trabalhar. Lê sério, caralho. Contra um possível apoio do PL à candidatura de Paes ao governo do Rio nos próximos anos. Michele também avisou aliados que no momento oportuno terá uma conversa sobre o assunto com o pastor Sila Malacaia, o religioso e aliado de Bolsonaro, mas também mantém uma boa relação com o Paes. O Paes ama o Silas Malafaia, né? O Paes ama o Sila Malafaia, então tá aqui Michele falando que não engole o Paes, hein? Não vai engolir o Paes, cara. Não vai engolir. Bom, não vai engolir. Não dá pra dizer também que essa aí não tem coragem, né? Porque comprar treta com Ciro Gomes e Eduardo Paes na mesma semana, dois caras que são profissionais na arte do insulto, o Paes é um desgraçado carismático pra caralho. O Ciro Gomes não tem papas na língua. E ele não tem nenhum problema em comprar encrenca com quem quer que seja. Até com o irmão ele compra treta. Imagina com a Michele, tá? Não dá pra dizer que ela não tenha coragem. Mas aí, por outro lado, ela vai desagradar muita gente, porque tá claro que ela tem um projeto pessoal de política que perpassa a família, velho. Ela não quer estar junto com a família. E provavelmente ela não quer estar junto com esses grupos que vão abraçar o Tarcínico, o Ciro Gomes, o Eduardo Paes, que seria a candidatura típica de centrão, direita aqui do Brasil, normal, tá? Igual no pré-bolsonarismo. Ela não parece que vai aceitar isso. E, nesse sentido, ela desagrada a família, porque ela está mostrando que não vai ser domada pela família, e também desagrada esses caciques que estão aí na política há décadas, né? Como Eduardo Paes, como Ciro Gomes, e vai ser uma situação aí em que provavelmente se aprofunda o racha na direita, a direita que ainda é muito forte. A gente não está dizendo que a direita acabou, que vai perder, que vai ser um vareio da esquerda. Nunca vai acontecer isso no Brasil, tá bom, gente? Mas a questão é que eles vão se canibalizar até 2026, com certeza. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!